Que a paz de Jesus seja derramada sobre a vida de todos e todas que irão ouvir esse podcast. Eu vou ler um texto, um trecho de um livro do Saint-Exupéry, que escreveu um livro muito famoso chamado O Pequeno Príncipe, que eu acho que todos e todas já ouviram pelo menos falar. E ele tem um livro que ele faz uma associação com o Evangelho. E eu vou primeiro ler essa parte desse livro. Abre aspas. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado ao vento? Jesus fala às multidões sobre João Batista. Isso é contado em Mateus 11, 7. Há algo que nos empurra para o deserto. Para Jesus, é o Espírito que o mantém ali durante 40 dias. Isso é contado em Marcos 1, versículos 12 e 13. É no deserto do Monte Sinai, observam os Atos 7, 30, 31, que o anjo aparece a Moisés e ressoa a voz do Senhor. O deserto é o pano de fundo durante a jornada de 40 anos do povo de Israel em direção à terra prometida. É para o deserto que foge a mulher de Apocalipse, contado lá em Apocalipse 12, 6, onde Deus lhe prepara um refúgio e a nutre por muito tempo. Fecha aspas, Antoine de Saint-Exupéry. Esses textos bíblicos e essa alusão que Exupéry faz a vários trechos da Bíblia me fez pensar muitas coisas, né? Passamos, é verdade, passamos, nós, mortais, passamos por muitos desertos nessa vida. Desertos financeiros, desertos profissionais, desertos de relacionamentos, desertos de conflitos internos, desertos de um luto. Poderia continuar enumerando vários desertos. A missionária de May Williams sempre diz que os desertos são absolutamente necessários, porque só neles conseguimos escutar a voz de Deus, porque lá, no deserto, não há distrações. Enfim, vemos que muitos personagens bíblicos tiveram que passar por desertos, incluindo Jesus. Uns estiveram no deserto por 40 dias, outros por 40 anos. Mas o que desejo meditar aqui é se é ou não necessário passar pelos desertos e qual a utilidade deles em nossa vida. Jesus passou 40 dias no deserto e, embora tenha sido conduzido pelo próprio Espírito de Deus até lá, não foi para ouvir o Pai, e sim para ser tentado pelo diabo e poder vencê-lo. João Batista vivia num deserto e foi lá que ele foi forjado por Deus para pregar o arrependimento e preparar o caminho de Jesus. Foi no deserto de Sinai que Deus se apresenta a Moisés e dá a ele a missão de tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. E ele cumpre essa missão. Mas depois que o povo foi tirado do Egito de uma maneira milagrosa e sobrenatural, o povo fica amargo no deserto. O deserto não fez bem àquele povo. Saíram milhares e só sobreviveu ao deserto apenas 2 homens, Josué e Calebe, e, evidentemente, a nova geração, os que haviam nascido no deserto. Porque todos os outros que foram tirados lá do Egito, da escravidão, havia um espírito diferente. Josué e Calebe não. Neles havia um outro espírito. Mas o resto do povo morreu no deserto. Em Josué e Calebe havia uma fé inabalável ao Deus de Israel, ao Deus que tinha firmado com aquele povo uma aliança
inquebrável e eterna. Mas o restante do povo passou a murmurar o tempo todo, não confiando na provisão diária de Deus na vida deles. E o que é pior, sentiram saudade do tempo em que eles eram oprimidos e escravizados. Então concluo que nem sempre o deserto nos leva a Deus. O que nos leva a Deus é ter o espírito de Josué e Calebe. O que nos leva a Deus é ter um coração quebrantado e contrito. Um coração que confia de forma incondicional no Deus que é poderoso para abrir o mar para nos fazer passar, nos livrando da escravidão. O que nos leva a Deus, sem gerar nele nenhuma ira, é quando, diante dos desafios, dores e adversidades, não temos um espírito murmurador. Deus se irou com o povo por causa da murmuração e da falta de fé que havia neles. Preferiram acreditar nos gigantes do que no Deus Todo-Poderoso. Era um povo que já tinha vivenciado os milagres de Deus e, mesmo assim, não acreditaram em sua fidelidade, em seu poder e em sua bondade. E ficavam murmurando o tempo todo. Por isso não herdaram a terra prometida. Somente Josué e Calebe e a nova geração puderam herdá-la. Que triste essa história. Então, Saint-Exupéry, voltando àquele texto, ele dizia que se rendia ao encanto do deserto. Em seu livro, O Pequeno Príncipe, comentado com a Bíblia, que foi o que eu falei no comecinho, ele diz: uma vez que o deserto não oferece nenhuma riqueza tangível, uma vez que não há nada para ver ou sentir nele, e uma vez que a vida interior é fortalecida em vez de adormecer, somos obrigados a reconhecer que o homem é animado, antes de tudo, por estímulos invisíveis. Realmente, no deserto, não há nada para se ver ou se fazer, e nesse momento somos impelidos a levar nosso pensamento a Deus, e nossos corações tendem a se abrir para ouvir a sua voz. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. Não foi assim com os milhares que foram libertos da escravidão do Egito. Eles morreram no deserto por causa de sua murmuração e de sua incredulidade. É bem verdade que, quando passamos pelos desertos da vida, recorremos mais a Deus porque precisamos mais dele. E realmente, a Edmeia tem razão. Ali não há distrações, você só pensa no teu deserto. Mas não deveria ser assim. Precisamos de Deus em todo o tempo. Tanto nos momentos em que passamos pelos desertos da vida, como pelos momentos em que Ele nos leva a pastos verdejantes, nos abençoando com toda sorte de bênçãos. Temos sempre que depender de Deus e estar com a nossa visão voltada para Ele. Em Apocalipse, capítulo 5, do verso 3 ao 10, tem um texto que fala muito ao meu coração. Muito, muito, muito. Eu penso muito nisso. Diz assim a palavra: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. João falando, né? E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto.
Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque fostes morto, com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, para o nosso Deus, e os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ai, que texto lindo! Que texto maravilhoso! Esse texto nos ensina que João chorou muito, sem necessidade. Ele chorou porque tirou o olhar do trono de Deus e não viu o Cordeiro, o único digno de abrir os selos, o único que pisou nessa terra e não teve pecado. Então ele era o único digno de abrir os selos. E ele tirou o olhar do trono de Deus, por isso chorou, chorou, chorou. Há momentos que temos que chorar, sim. Quem aqui vos fala é uma chorona, que quem me conhece sabe que eu choro até de cansaço. Há muitas calamidades e tragédias que vivemos e que nos surpreende e nos faz sentir muita dor. Portanto, as lágrimas são inevitáveis. E glória a Deus pelas lágrimas. Deus nos fez com lágrimas para nós derramarmos diante das tragédias, das calamidades, diante das dores, das enfermidades. Afinal, vivemos num mundo caído que jaz no maligno. Mas há momentos em que não precisaríamos chorar se o nosso olhar estivesse fixo no trono de Deus. É o mesmo em relação ao deserto. Há momentos que temos que passar pelo deserto, e se tivermos um espírito bom, fiel e um olhar fixo em Deus, vamos sair logo dele, depois de aprendermos o que o Senhor precisa nos ensinar. Mas há outros momentos que ele pode nos ensinar nos momentos felizes, alegres, sem que precisemos ser conduzidos ao deserto. Tudo depende do nosso olhar, tudo depende da nossa fé. João chorou porque tirou seu olhar do trono e precisou que um dos anciãos chamasse sua atenção, dizendo que Jesus estava ali para abrir os selos, pois ele era o único digno de fazer isso. O único que tinha autoridade para abrir os selos da propriedade da terra, pois foi o único, já falei isso, vou repetir, pois foi o único que pisou na terra e não pecou. E quando João vê o cordeiro pegar o livro, pôde também ver as taças de incenso, que são as nossas orações, e assistir à mais bela adoração, aprendendo que com o sangue de Jesus na cruz, ele comprou para o Pai os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, nos constituindo, olha que coisa linda, nos constituindo reino e sacerdotes. Todos nós somos reino e sacerdotes, aqueles que reinarão sobre a terra junto com o Rei dos Reis. João só chorou porque tirou o seu olhar do trono. O mesmo acontece conosco quando tiramos o nosso olhar do trono. Muitas vezes choramos sem necessidade. Muitas vezes nos desesperamos sem necessidade. Muitas vezes não conseguimos esperar pelas provisões de Deus
e perdemos a oportunidade de descansarmos em seus braços eternos, confiando que na hora exata Ele vai nos suprir de tudo quanto necessitamos. Minha oração por mim e por você é que, passando pelos desertos inevitáveis da vida, não percamos a visão do trono de Deus. Minha oração por mim e por você é que, ao passarmos por dores e adversidades, possamos ter sempre o olhar fixo no Senhor, aprendendo sempre a descansar nele. Minha oração por mim e por você é que, quando não houver necessidade de chorar, possamos reprimir o nosso choro e nos alegrarmos por saber que fomos comprados por um alto preço para sermos reino e sacerdotes. Minha oração por mim e por você é que, quando forem inevitáveis as lágrimas e os desertos, possamos ter uma posição firme de fé, sem nunca murmurarmos contra Deus, por sabermos que estamos em Suas poderosas e bondosas mãos. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.